Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 72. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Olá, boa noite, irmãos e irmãs corintianas. A primeira semana ruim do Corinthians no Brasileiro, né? Bom, é a segunda semana seguinte que a gente não ganha pontos, né? Fiquei preocupado agora já, mas enfim, acontece, né? E aí, Gibson, você está feliz, triste? Cara, a gente quer que. A gente tá com a brincadeira da invencibilidade, queria, obviamente, tentar bater o recorde lá. Mas, bicho, não mudou nada pra gente. O Grêmio só empatou aí, ganhou um pontinho, então pra gente não mudou grande coisa. Continuou com uma puta campanha fenomenal e vambora nesse campeonato. A campanha ainda é fantástica, né? A campanha é maravilhosa. Então vamos falar dos destaques. Começa você, Fábio. Qual o seu destaque essa semana? O meu destaque é uma coisa que acontece com todo mundo, não é só com jogador de futebol. É o ritmo da volta de férias, né? Eu sei, os jogadores não seguiram exatamente o que o Gibson tinha falado, tinha sugestão do Gibson e saíram de férias e voltaram. O problema foi esse. Mas a impressão que eu tenho é que assim, eles voltaram num ritmo diferente. O grande Moser, né? Acho que era o Moser na época do Lazzaroni, que falava que treino é treino e jogo é jogo. Não é a mesma coisa. Então, treinar por 2 semanas não é a mesma coisa de você ter um jogo nesse período, muda o ritmo, muda como o sincronismo entre os jogadores. Eu tive uma sensação de que entrou como se fosse início de temporada, assim. Tava saindo da pré-temporada e o outro time tava no meio. Senti mais ou menos isso, assim. Não sei vocês. E o seu destaque, Gibson, qual é que é? O meu é pra torcida, que apesar do resultado ruim, viu que o time correu atrás, apesar de não ter conseguido fazer um empate, aplaudiu no fim do jogo, incentivou, cantou o hino, o que mostra o tremendo bom momento que o time tá vivendo agora. A torcida não... Pô, mas tinha que ser muita corneta, né? Acho que nem o Edinho conseguiu reclamar, né? Caramba. Não, mas é que às vezes o time pede, mas o cara fala, meu time tá perninha mole, não sei o que, não. Pô, o time correu atrás, o segundo do jogo os caras estavam sem perna até, foi até esquisito, né? Parece estar sem fôlego, mas pô, o time foi atrás, a bola não entrou, deu tudo errado, mas cara... A torcida reconheceu. Eu acho que o time sentiu a altitude, né? Tá muito lá no topo da tabela, não Exatamente. Tá conseguindo respirar direito. O ar fica rarefeito, né? Não, mas foi legal a torcida apoiar e tal. Mostra que a torcida tá jogando junto com o time. É um indicativo do clima que tá do time da torcida no campeonato, né? Apesar da derrota, né? Que uma hora tinha que acontecer no campeonato, enfim, né? Tá redondo, cara. Não tem coisa pra se preocupar. Não é uma crise. Tem gente falando em crise. Que crise, cara? Para disso. É bonito. Mas não é nada surpreendente, considerando a maravilhosa torcida corintiana. Não, e ainda mais considerando que a gente já tinha falado sobre isso nos outros podcasts aqui, cara, o Corinthians nesse campeonato tá com mania de perder pontos pros times de baixo da tabela. É verdade. Então não é nem um pouco estranho que a gente tenha perdido ponto pro Vitória. Pra um time que tá lá atrás. Os jogos maiores, né? O Corinthians fez isso. Jogado muito bem, o Corinthians fez isso o campeonato inteiro com os times de trás. É verdade. E o seu destaque, Guilherme? Qual seria o seu destaque de hoje? O destaque eu vou deixar uma pergunta pra vocês e pro pessoal do live que tá nos acompanhando pra responder pra gente aqui. O campeonato de pontos corridos existe desde 2003, né? É o Brasileirão de pontos corridos. Isso. E tem muito debate, muita gente é contra, muita gente é a favor e tal. Eu queria saber de vocês a opinião a respeito dos pontos corridos. O que vocês acham dos pontos corridos? Porque eu acho que o corintiano agora tem uma certa vantagem para poder falar mal, se quiser falar mal dos pontos corridos, né? O Corinthians já ganhou 3 campeonatos de pontos corridos, ganhou em 2005, 2011 e 2015. Tá liderando com certa folga esse campeonato de 2017. Então, esse é o momento. Se quiser falar mal dos pontos corridos, esse é o momento, porque a sua opinião vai valer muito mais do que se tivesse... Em 2007 não era um bom momento. Em 2007 era um momento... não era tão bom. Mas em 2014 também não, em 2016 também não. Mas agora é um bom momento para falar mal dos pontos corridos. Então, qual é a opinião de vocês sobre os pontos corridos? Olha, eu gosto dos pontos corridos, cara. Eu vou dar a minha opinião aqui, eu curto. Eu acho que é o mais justo do possível pra competição. Mas, cara, é óbvio que... Eu entendo os argumentos de quem fala que prefere o mata-mata, porque tem a emoção do mata-mata, né? Tem aquela questão do jogo... Às vezes é jogo único, ele volta, mas... Tem um lance de emoção concentrada ali no final do campeonato. Mas que eu acho que... Quando você entende o campeonato de pontos corridos, isso é o campeonato inteiro. Todo jogo vale a mesma coisa. Todo jogo vale 3 pontos, cara. É a mesma coisa. Eu acho que tem que rolar um aculturamento aí do público, né? Mas certamente é mais justo, né? É o melhor pros times, pro campeonato. Acho que se pensar no que é mais correto, né? Existe a emoção e existe a justiça. Eu acho que o pontos corridos traz a justiça se não traz sempre a emoção. Sim. E eu acho que tem
a gente tem muitos campeonatos que são mata-mata, né? A gente tem a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, a própria Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que aliás é inteiro. O Campeonato assim, Paulista. Não, e os campeonatos estaduais normalmente tem uma fase que é... Sim. Na verdade, a fase que importa mesmo do Campeonato Paulista é o mata-mata, né? Aquela fase de grupos é bem trambique. Eu tô com vocês, eu acho que a gente já tem vários campeonatos que tem mata-mata. Acho que é bom ter um campeonato de pontos corridos que premie a consistência. A regularidade, a consistência. O brasileiro é isso. E está se mostrando um campeonato difícil, né? Não é um campeonato fácil também. Existem vários times aí que nunca ganharam o campeonato de pontos corridos e até por isso talvez reclamem, né? O próprio Grêmio que está atrás do Corinthians nunca ganhou o campeonato de pontos corridos. Ganhou Copa do Brasil algumas vezes, mas o campeonato de pontos corridos ele não ganhou. O Atlético Mineiro também, acho que nunca ganhou o campeonato de pontos corridos. Então eles começam a falar mal, a gente desconfia, eles nunca ganharam e tal. Então, sim. O Corinthians já ganhou 3 e agora tá na frente. Acho que se alguém quiser falar mal, tem alguém aí no live comentando, já falando dos pontos corridos a favor? Tem, cara. A maior parte do pessoal tá falando aqui, pontos corridos é o correto. Do Willis Costa falou, já que tem ida, tem volta. Que mata-mata às vezes tem isso, né? Às vezes é um jogo só, né? Até no próprio Paulista mesmo, nos anos anteriores, tinham fases que era um jogo só. Era só mata, né? Era só mata. E essa fase bizarra que é um turno e não é nem com todo mundo. Sim, O Walter José Melo também fala aqui que o campeonato de pontos corridos premia o mais regular. Mata-mata é pra Copa, já temos várias na América do Sul e do Brasil. Enfim, mas fica essa polêmica. Muita gente tá falando que agora essa campanha do Corinthians tornou o campeonato de pontos corridos sonolento e tal. Eu não acho, enfim. E aí, existem outras coisas sendo disputadas junto. Eu acho que essa rodada de hoje prova isso, que não tem nada sonolento nesse campeonato. Tem um turno inteiro a ser jogado ainda praticamente e tudo pode acontecer, porque de tudo tá acontecendo nessas 2 primeiras rodadas do segundo turno. Que existem outras disputas acontecendo, né? Tem a vaga da Libertadores e tem a zona de descenso ali, que às vezes também tem uma certa emoção. Exatamente. Né? Não, e todos os times querem estar ali na Libertadores, ver se vai jogar a Sul-Americana, o que vai acontecer. Muita coisa tá em jogo ali, né? Não é só o time que tá ganhando o campeonato. Agora vamos para o jogo do Vitória, não é verdade? Então, Fábio, comece você, fale do jogo de ontem. Eu já falei um pouquinho, né? Eu achei que o time entrou um pouco descaracterizado no seu estilo de jogo, eu achei, né? Muita gente começou a falar qual o motivo, procurou estatísticas, falou, o Corinthians apresentou melhores números em diversos quesitos do que não sei... Mas, na verdade, assim, o fato de ter apresentado números melhores em posse de bola, em mais finalizações, em mais sei lá o quê, e ter errado mais passes, demonstra que o time não jogou da maneira que vinha jogando. E acho que foi isso, descaracterizou. E a prova disso é que o time ficou o tempo todo, desde o começo, antes de estar perdendo, fazendo chuveirinho na área, cruzando... A gente comentou, né, durante a partida começou que nos primeiros 5 minutos, assim, o Fagner pegou 2 bolas, e não é que ele foi até a linha de fundo, fez um cruzamento mais colocado e tal, de onde pegou, cruzou, lançou na área sem ter gente, meio rifado e tal, e obviamente que depois começou a perder, depois que tomou o gol, né, foi ficando cada vez mais evidente, e aí acho que sim, talvez tenha entrado um nervosismo. O juiz deu 6 minutos de acréscimo lá no fim do jogo, e eu já tô chegando no fim do jogo aqui, adiantando bastante, um pouco. Mas só para provar o meu ponto aqui, o juiz deu 6 minutos de acréscimo, e ainda faltando 5 desses 6 minutos, os caras já estavam fazendo chuveirinho no meio do meio campo, assim, como se não tivesse 5 minutos ainda sobrando, né? Dava tempo de trabalhar essa bola o jogo inteiro. Mas o do fim do jogo ali, acho que o chuveirinho é porque faltou perna mesmo, pra trabalhar a jogada ali pelo meio ia ser difícil. O time tinha cansado já. Tinha entrado na metade do segundo tempo e tava fazendo esse chuveirinho, cara. Não é. Eu sei, mas é uma questão de o Jadson é o cara pra fazer esse chuveirinho. Se ele quiser, se a ordem partiu, ou se eles decidiram que ia fazer, exatamente. O Jadson é o cara que vai fazer. Ele não é o cara pra correr, pra carregar a bola. Esse tipo de comportamento, eu duvido que alguém decidiu fazer e instruiu o time a fazer. Veio eu concordo com você, que o Corinthians exagerou. Mas é que eu acho que não é o Jadson que entrou que ia correr mais, ia fazer o time correr mais. Se quisesse que o time corresse mais, talvez fosse o caso de colocar o Pedrinho. Talvez fosse o caso de colocar outro jogador, né? O Jadson realmente é um jogador mas não é o time, mas é o cara que vai pôr a bola no chão, vai tocar. Não é o cara pra pôr uma bola parada e mandar todo mundo correr com aquele aguaceiro que tava lá, o campo encharcado, o campo molhado. Tudo bem, tem uma bela drenagem, tudo, mas não fica mais difícil entrar por baixo tocando bolinha bonitinho? Na arena mais complicado, na arena né? Nem tanto, porque o gramado é bom não. E acho que a drenagem também é boa. Mas tanto eu acho que eles molham o campo quando tá seco. Mas eu acho que uma molhadinha é uma coisa, agora chovendo, tava o dia inteiro chovendo, né? Não, mas com certeza jogar na chuva cansa mais, independente do estado do gramado. Mesmo estando bom, cansa mais. E correndo atrás do placar, o time corre mais. Então,
Eu acho que é por isso que eles também se mostraram mais cansados do que o normal no final da partida. Mas eu acho assim, eu acho que o Corinthians jogou um bom primeiro tempo. Eu não acho que o Corinthians jogou um mal primeiro tempo. Ele saiu um pouco da maneira de jogar, mas mesmo assim teve muitas chances de abrir e foi incisivo, né? Foi incisivo. E não conseguiu. No segundo tempo, eu acho que aí o Vitória se fechou bem e o Corinthians realmente não conseguiu entrar direito na área do Vitória. Acho que foram poucas as chances que o Corinthians teve ali dentro da área. E, aliás, o Vitória marcou um gol que foi mal anulado, né? O Bandeirinha deu impedimento num lance que não estava impedido. Tiveram dois contra-ataques agudos, né? Do Vitória no primeiro tempo, e um deles acabou virando gol. Virou gol. E depois o Vitória veio pra isso mesmo, veio pra se defender, né? Veio pra um empate 0x0 pra ele, estava bom também. E o impacto pessoal, sei lá, no tempo, logo na virada, o Arana saiu, ele sentiu a perna, pediu pra sair, entrou o Moisés, né? Eu acho que o time perdeu um pouco. Não acho que o Arana também tenha feito um primeiro tempo espetacular, né? Moisés não é tão bom no ataque, não é tão bom na defesa, enfim, mas já está quilômetros de distância do Arana, né? Isso é verdade. E o entrosamento faz a diferença ali, né? E aí o Romero ainda foi lá pra direita, que o cara pediu pra inverter. Eles ficaram mudando um pouco. O jogo inteiro, assim, parecia que a cada 15 minutos eles faziam uma inversão, assim, o Cleison e o Romero. Não, mas eu digo isso porque a impressão que eu tive aqui no primeiro tempo, o jogo se deu de uma maneira mais equilibrada nos dois lados do campo. E no segundo tempo ficou lá pela direita, lá pelo lado do Fagner. Lá. Eu acho que o Balbuena apresentou uma coisa interessante no jogo, né? Ele subia algumas vezes, começava a jogada e depois continuava e acompanhava para ir lá finalizar. Aliás, a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo foi uma cabeçada dele. No jogo inteiro foi um cabeceio dele num lance desse, que ele pegou, passou pro Fagner e eu acho que no segundo tempo faltou um pouco isso. O Balbuena acabou saindo machucado e tal. Sim, parece que não vai jogar contra a Chape, né? Mas... ele também levou o amarelo no final do jogo. É verdade, ele já não vai jogar. Então a zaga reserva vai ser titular. Ele levou o amarelo depois do jogo, na verdade. Por reclamação, né? Não foi pela contusão. Então eu não sei, eu acho que no segundo tempo talvez tenha faltou faltava ele levar o amarelo por causa da contusão. Você se machucou? Toma o amarelo, cara. Faltou um pouco desse improviso, um pouco desse diferente pro Corinthians entrar mais na área do Vitória. É interessante, esse movimento o Balbuena vem fazendo aos poucos, tanto que ele vem fazendo mais gols e etc. E começou, talvez, lá no primeiro jogo contra o Patriotas, que ele foi o autor do empate. Por isso que a gente chegou até aqui invicto ainda, porque não perdeu lá atrás naquele jogo que foi os descontos. Os descontos, né? Ele vem fazendo essa participação cada vez mais. O gol contra o Flamengo foi um típico desse, que ele roubou a bola e ao invés de tocar para um volante, que seria o típico, ele avançou ele sozinho, viu o Jô e tocou e deu uma assistência maravilhosa para o Jô pegar aquele lá, né? Mas eu achei que houve um certo exagero dessa jogada, dessa participação dele. O que talvez demonstre uma falta do time se mostrar, de se apresentar, porque ele pegava a bola, dava uns passos para frente e ninguém aparecia, ele ia sozinho, aí ele se mandava. Tudo bem, ele fazia isso como elemento surpresa umas 3, 4 vezes por jogo, talvez, ou no final de um jogo, como foi aquele lá, mas ele fazer com tanta frequência ficou diria até meio manjado. Os caras já estavam falando, quando o Paraguai subir ali, você que pega, não sei, mas ficou faltando alguma coisa ali. E ele como ele fez várias dessas durante o jogo, será que também se não deu uma puxadinha na perna, depois ele sentiu a perna ali, já... Não, é difícil falar. O Carille falou no final da coletiva, e é verdade, tanto o Arana quanto o Balbuena, eles já vinham sentindo algumas dores anteriormente, né? Sim. E já tinham sido poupados outras vezes. E que nesses 15 dias sem jogos, eles até poupou um pouco, o Balbuena ficou de fora de uns treinos, o Arana também ficou de fora de um treino, até se especulou de que o Arana talvez nem viesse a jogar de titular e tal. Já vinha acontecendo um certo desgaste deles ali. Não acho que as subidas dele pro ataque tenha causado um desgaste maior do que a quantidade de partidas que o Corinthians fez até agora. Acho que realmente ele teve um período até que cogitava que ele ia ter um período prolongado de contusão e não aconteceu, né? Teve aquela época lá atrás que a gente estava preocupado, vamos estar sem Pablo e sem Balbuena, acabou que os dois voltaram, aí agora os dois se machucaram de novo, e o próximo jogo a gente vai jogar sem Pablo e sem Balbuena. Mas realmente não acho que foi essas investidas que causou essa contusão, mas o que eu acho que perde o efeito a partir do momento que acontece, porque isso traz um elemento de surpresa, ele entra sem marcação, porque ninguém está esperando ele entrar lá e ninguém vai marcar. Por exemplo, que ele faz isso pela 5ª vez no jogo, os caras já se ligaram, já falaram, porque isso, ele sobe e alguém fica pra cobrir a dele, né?
Então alguém já se liga e deixa de marcar o outro e marca ele. Enfim, isso faz parte aí. Mas o fato é isso, o Vitória se fechou bem, mesmo antes do gol e depois do gol, e o Corinthians não soube furar essa marcação. Chegou finalmente um momento onde o Corinthians não demonstrou aquela eficiência que vinha demonstrando, que a gente falava que é o lado perigoso de ter essa forma de jogar. Você precisa ser eficiente para garantir, e nesse momento, nesse dia, não foi. E você pega os 2 jogos anteriores, né, essa pausinha de 2 semanas, essa folga que a gente teve aí no meio do campeonato, 2 jogadores que estavam jogando, que os 2 jogos jogaram pra caramba, apresentaram um desempenho bem abaixo, foi o Fagner e o Rodriguinho. O Rodriguinho fizeram 2 belas partidas antes dessa... mas o Rodriguinho foi bem, tanto que foi eleito o craque do Não, foi o craque, mas mesmo assim ele errou foi muito aquém dos outros 2 jogos, né? A Irmandade acabou elegendo o Rodriguinho como craque do jogo. Ele foi o melhor em campo, mas foi aquém do que... Eu devo falar que eu discordo da Irmandade aqui, né? Eu achei o Rodriguinho foi bem no começo, no primeiro tempo, mais na primeira metade do primeiro tempo, e depois sumiu no jogo, sumiu. Não, eu também acho, mas a Irmandade, quer dizer... Mas a nota que a gente deu no final, a média dele sim. Foi a melhor. Pra mim, o Cássio ou talvez o Maicon, que apareceu algumas vezes ali, tenham sido os melhores. Mas, enfim, cada um tem uma opinião. A gente faz a somatória de todo mundo. É justamente porque a gente faz a média que essas coisas ficam diluídas. Né? Você achou que ele não foi o melhor. Eu também não achei. O Giston talvez tenha achado. Mas na média da Irmandade, com outras pessoas que não estão aqui, e pra vale se defender o voto do Rodriguinho. A Irmandade são diversas pessoas, não só nós 3 que aparecemos com mais frequência aqui. Tem muitos outros. Já chegamos a ter 7, 8 pessoas mandando notas, né? Então, acho que até mais, em clássicos e tal. Então, assim, às vezes não é individualmente, não é o melhor não é o jogador que a gente votou. Mas na Irmandade, na média, é aquele jogador. Enfim, tudo isso pra falar que eu concordo que o Rodriguinho e o Fagner não estavam nos melhores dias. O time tem sido isso o ano todo, né? Quando um lado não tá no melhor, o outro vai lá e mostra alguma coisa. Nesse dia em particular, nada encaixou, né? Nem o Jô conseguiu ter... Foi talvez o pior jogo do Jô no Brasileiro. Então, mas aí eu discordo. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Então, eu acho que ele jogou bem, cara. Eu acho que ele jogou bem. Pode ter sido o melhor em campo, mas foi o pior jogo dele. Fora a chance que foi do Balbuena, as outras chances de gol todas saíram da cabeça dele. Passou por ali, né? Enfim, tem mais gente já indo lá comentando, perguntando. Tem gente falando, que foi um gosto amargo a derrota, faltou uma jogada mais aguda pra conseguir empate. Olha, que foi um gosto amargo, é óbvio que foi um gosto amargo, porque... a gente ficou mal acostumado, não dá pra negar que 5 meses sem perder, você fica mal acostumado. Cara, a gente já tava achando empates amargos, né, cara? Já tava no ponto. Já tava aquele ponto quando empatava e falava, puta, empatou, né? Mas a campanha é fantástica. Eu acho que é a terceira derrota no ano, é a primeira no Brasileiro. Faziam 5 meses, né? 5 meses, exatos 5 meses da última derrota. O que eu ia falar sobre essa derrota e tem a ver um pouco aí com a gente fica o gosto amargo, mas a gente não pode achar que é o fim do mundo. E assim, a gente não pode esquecer que o campeonato tem 2 turnos, este é o começo do segundo. Sim. E já falei antes, o segundo turno está se mostrando completamente diferente já do primeiro. Assim, até o momento, nenhum time conseguiu ganhar as 2 do segundo turno, né? Essa é a segunda rodada. E fica uma briga pelo G6, assim, entre as últimas rodadas do primeiro turno e essa do segundo, né? Teve vários times que participaram do G6 ou começaram a chegar perto. Sobe e desce, o Flamengo caiu, o Sport entrou, o Atlético Paranaense entrou, agora saiu, subiu, entrou o Cruzeiro, Botafogo chegou na 7º e aí caiu. Você pega mesmo na parte de baixo da tabela, os times que estão ali no Z4, os times esse final do primeiro turno e agora comecinho do segundo turno, eles tiveram uma melhora. Vários times ali atrás começaram a ganhar pontos. Sim. E eles colaram aquele bloquinho da frente. Tem um bloco agora ali. O primeiro turno diz alguma coisa, né? E no segundo turno os caras já sabem mais ou menos o que tem que fazer pra sair daquela posição. A não ser o Corinthians que tá lá em cima, todo mundo quer mudar de posição. Sim, ali, tem uma nuvem ali de 10 times ali com os times do Z4 eles querem sair de lá. E acho que a não ser o Atlético Goianiense que tá bem atrás, todos os outros têm chance de sair da zona de rebaixamento. Tem uma chance mais real. E tem times querendo chegar na Libertadores, tem times querendo, tentar chegar no Corinthians, tá difícil, mas tem time querendo chegar, né? Apesar deles falarem que não estão querendo. O Avaí é o penúltimo colocado com 22 pontos. Pensando 2 vitórias, 6 pontos. Que pode acontecer em 2 rodadas, 6 pontos. 6 pontos, ele chegaria ali em 9º. Colaria ali passaria o Botafogo. Então tá muito próximo. E o que aconteceu na primeira rodada que o Corinthians ainda não jogou? Nenhum time que estava no G6 na 19ª rodada ganhou. Nenhum time ganhou. Todos perderam pontos. Todos que estavam ali.
O Corinthians ainda pode ganhar porque vai jogar a primeira rodada. E todos os times do Z4 ganharam pontos, ganharam jogos, excetuando o próprio Vitória, porque enfrentou um outro time do Z4. Então não dá para os dois ganharem, né? E agora, só que aí o Vitória vem e faz o quê? É o primeiro a ganhar do líder invicto do campeonato. A virada de chave tá acontecendo. Os times que estão lá atrás estão dizendo, agora é o momento de ganhar. E os times que estão atrás, estão na frente, estão dando uma relaxada, talvez até em consequência do fato do Corinthians ter disparado, então eles dão aquela relaxada pensando, putz, eu não vou brigar mais pelo primeiro lugar, claro. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto, tá bom. Pum, aí empate, sem contar que vocês pegam o desempenho de um time no campeonato, um time qualquer, ele não é uma média, não é estático. O time tem momentos no campeonato. Sim. Então, inclusive até tem aquele lance da tabela, da gente pode dar sorte e falar, a gente jogou contra o Grêmio, numa semana que o Grêmio, sei lá, tava desfalcado. E aí o time que pegou o Grêmio na semana seguinte pegou o time descansado com o time titular e se ferrou. Tem essa sorte do campeonato, não foi o nosso caso com o Grêmio. Mas você pega o próprio Vitória, agora que ganhou da gente ontem, né? Faz poucas rodadas o Mancini assumiu lá. E pelo que eu andei dando uma piscotada lá na internet, cara, o pessoal tá falando que o Mancini tá botando o negócio pra funcionar lá. Né? Ele mudou o esquema. A chavinha lá. No Vitória lá. Exatamente. Então, não é o mesmo Vitória do primeiro turno que vinha ali. Ele tem ali uma chance de. E o cara, ele sabia disso, né? Ele citou, quer dizer, o Vitória ganhou do Flamengo fora, teve jogos difíceis contra times grandes recentemente fora do. Então ele sabia que ia ser um jogo duro mesmo. E mesmo essa rodada, você pega. Nenhum time que tava de novo no G6 ganhou. Sim. O Corinthians, nem o Corinthians perdeu, o Grêmio perdeu, empatou. O Palmeiras perdeu, o Santos empatou, todo mundo. O Atlético Paranaense empatou com o próprio Grêmio, enfim. E aí chegou o Cruzeiro ali, entrou. O Flamengo que tinha saído do G6 voltou agora. Então tá isso, assim. Parece que você tem que sair do G6 pra ganhar. Que isso não acontece com o Corinthians, né? Tá difícil, né? Tá bem difícil, o Corinthians tá, né? Tem gente no live perguntando, fazendo... o Carlos Veríssimo falou que o Moisés precisa voltar pro Juniores pra fazer uma temporada no Juniores e aprender a jogar bola. O Eduardo Alceu também, Moisés muito ruim. O pessoal tá com... O Moisés não tá bem votado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado... A culpa da derrota não é do Moisés. Sim, não, sem dúvida. A gente tem que tomar cuidado pra crucificar esse cara. Acho que até, sei lá, o Giovanni Augusto, ele tem mais direito de ser crucificado que o Moisés, porque já é o segundo ano dele e tal. Mas vamos lembrar que o Rodriguinho, até a metade do ano passado, ele era o ruim Driguinho, era o pelo amor de Deus Driguinho, e hoje é rei Driguinho, Deus Driguinho, né? Então tem que tomar cuidado. Os jogadores evoluem enquanto estão ali no banco, estão treinando, enquanto estão no Corinthians. É uma coisa viva, não é um negócio, rotulou, é isso e acabou. Bom, uma coisa que aconteceu essa semana foi a novela do Pablo, né? O Pablo que estava quase certo que ficava, agora fica nesse vai, não vai, renova, renova. Tá acontecendo há várias semanas essa novela, há várias né? semanas, enfim. E não teve final feliz ainda, não teve nem final triste, não teve final. Enfim, eu acho que o Pablo vai acabar ficando, mas ninguém garante mais isso, enfim. A questão eu acho que o grande problema aí tá sendo, pelo que eu tô interpretando do pouco que é divulgado de fato das negociações, é que o Corinthians não consegue dar garantias dos pagamentos. Eles falou que vai pagar, foram concordadas sei lá quantas parcelas, mas o Corinthians não dá garantia de pagamento. Por quê? Porque o Corinthians está negativado em tudo quanto é certidão possível ser negativado, que não honra os compromissos. Então é complicado. Eu tinha lido uma outra versão dessa história, que eu não sei até que ponto procede ou não procede, que a coisa de engripado a princípio, porque o agente... Com parcelamento. Não, mas não era... O agente não queria receber a parte dele parcelada. Não era uma coisa assim. O Pablo. Não, o próprio Pablo receberia parcelado e o agente também. Então, mas isso que o Pablo não era a questão, o agente que não quis. Então, isso é parte também, mas enfim. A questão também é isso, cara. Você vê aí tanto o processo que tem de parcelamentos que o Corinthians fez, que não pagou a primeira, a segunda parcela, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima tá devendo. O Casim, vários caras, Giovanni Augusto, todo mundo, assim, os times que venderam esses caras pro Corinthians parcelado, cobraram o Corinthians esse ano. Então não é de se surpreender que algum time fale, não, puxa, parcelar com vocês não é um bom negócio. São questões contratuais aí, uma novela chata, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que aconteceu aí, parece que o Balbuena e o Romero serão convocados para a seleção paraguaia. É engraçado até como a forma como você colocou, parece que vão ser convocados, porque o que foi divulgado é uma... Não é oficial. Não é oficial, é um comunicado ao Corinthians da intenção da convocação. Ao né? Romero.
É o Romero, que a namorada do Romero tipo ou a esposa do Romero spoiler divulgou, que vaza né? na internet, assim. Muito bizarro, cara. Mas E enfim, o próprio Balbuena ficou sabendo dessa forma, né? Mas aí sim, fica aí. A gente ficou sabendo pelo Wikileaks. Bom, vamos esperar a confirmação, mas eles estão merecendo, né? Estão merecendo. E, enfim, não vai atrapalhar o Corinthians, a não ser que tenha o efeito Fagner Rodriguinho, quando voltem da seleção, não esteja jogando tão bem assim, né? Enfim, a diretoria também já encaminhou a renovação do Paulo Roberto, que estava emprestado só, vai adquirir o direito dele. O Paulo Roberto que se destacou aí na partida contra o Grêmio, né? Todo mundo, ele era o candidato a ser o Williams desse ano, e na verdade foi exatamente o oposto. Né? Tem jogado bem, ficou improvisado um tempo na lateral direita, também foi ok e tal, apesar de muita gente falar segurou a barra ali, né? Quebrando um galho. E quando teve chance na posição dele, jogou muito bem, né? Aquele jogo contra o Grêmio, enfim, jogou pra caramba. Então, é mais do que merecido que essa renovação. Acho que ele soube lidar com essa situação de chegar sob desconfiança, malquisto, né? E soube mostrar em campo. E aí fez o que a torcida quer ver. Jogou com raça, jogou com humildade, jogou com vontade. Tanto na lateral direita, mesmo cometendo um erro ou outro, quando saía ele admitia que tinha errado, que tinha pra melhorar e tal. E é isso, cara. Não se usou de desculpa, usou do sangue, suor, e é isso aí, cara. Bom, a próxima partida do Corinthians é contra a Chapecoense. Chape. Lá na Arena Condá. Da rodada anterior, mas é a próxima. Da rodada anterior, mas é a próxima, aquela partida que foi adiada, porque a Chape estava excursionando. E a gente já tem essa questão, né? O Balbuena tá fora, porque levou o amarelo e ainda saiu contundido. Já é confirmado, o Léo Santos vai ser o nosso zagueiro nessa partida. Junto com o Pedro Henrique, né? Junto com o Pedro Henrique. Uma zaga de novatos, não é? E quem que vai estar na reserva da zaga? Não sei, provavelmente ou o cara ele vai deixar ninguém, talvez improvise se precisar, o Paulo Roberto, o Ameixa, né? Felipe Bastos, ou sei lá quem. Ou ele vai subir alguém da base pra colocar lá, porque aliás já tinha subido zagueiros da base pra completar treino. Né? Então é possível que suba algum garoto aí da base pra completar. Mas ele já escalou o Varian, né? O Ameixa ali nessa como reserva possível pra zaga e tal. O Léo Santos é um zagueiro que tem um bom passado nas categorias de base e tal, tem se mostrado um bom zagueiro por seleção de base também e tal. Das vezes que entrou, jogou muito bem. Eu sou um daqueles que defende até que ele deveria ter mais chance na frente do Pedro Henrique. Não é isso que acontece, eu acho que o Pedro Henrique até tá segurando bem a barra, então o Léo Santos vai fazer a dupla ali com o Pedro Henrique. O Léo Santos que já marcou gols pelo Corinthians, né? Sim, ele entrou poucas vezes, mas já marcou gols. Já tem 2 gols em 3 jogos. Em alguns minutos, né? Não é o jogo inteiro. Exatamente. Então eu tenho muita confiança nessa zaga, eu acho que essa zaga não será um problema contra a Chape, que você falou agora, ganhou do Palmeiras da porcada, 2-0 aqui no Allianz. Aqui no Allianz Parque. Então já era um jogo difícil na Arena Condá, mas com esse resultado que a gente talvez esperasse a Chape, que só levou porrada nessa excursão, voltasse cansado e levasse mais uma, não. Ele se recuperou aqui dessas traulitadas que levou na excursão. Sim, né? Mas tem que lembrar que vai ser um jogo, de certa forma, emocionante para a Chape, que vai ser a volta dessa excursão. Essa excursão é de certa forma, símbolo de tudo que aconteceu com a Chape no passado recente. E tá voltando, e vai ser a volta para casa depois desse tour. E acho que a torcida vai comparecer, até agora, depois dessa vitória, com certeza vai mover mais a torcida. Então é um jogo, de novo, pro Corinthians entrar ligado, entrar com o alerta aceso, porque também a Chape é um desses times que tem uma postura mais defensiva, que obriga o adversário a tomar as rédeas do jogo. E é nesses momentos que o Corinthians tem mais dificuldade. E a gente já suou a tanga no primeiro turno pra jogar com eles, né? Mas o aproveitamento... pontinho nosso na arena aqui, até né? com essa derrota na arena, né? Quer dizer, o aproveitamento do Corinthians fora de casa é bem melhor do que em casa. O aproveitamento dos dois casos é muito bom. Mas o aproveitamento fora de casa é melhor. Fora de casa o Corinthians não perdeu. Não perdeu. Ele empatou menos. Empatou menos e não perdeu. E não perdeu. Então, quer dizer, ganhou mais. Teve menos jogos também, né? Agora vai ter por mais. enquanto. Então, eu acho que... Enfim, o que você acha que vai acontecer nesse jogo? Cara, eu tô apostando que vai dar timão, cara. Vai dar timão. A Chape vai vir pra jogar, mas o timão vai vir mordido, velho. Acho que essa derrota, embora eles não tenham sentido no sentido... não tenham sentimental, peso, de falar, perdemos. Mas, cara, mexe com o brilho, porque os caras estavam ali jogando. Eu vou falar, pô, cara, vamos
Vamos mostrar jogo. Acho que mostrar foi um reality check, né? Volte aqui, exatamente. Vamos centrar de novo, vamos Essas voltar 2 semanas aí, depende daquela quebrada no ritmo, né? O time vindo no ritmo, deu aquela, né? Eu até brinquei, eu falei, pô, eu tinha que estar pegado dessas 2 semanas da primeira semana de férias, de repente vai dar uma semana de férias, o Balbuena e o Arano tinham se machucado, estavam na praia lá, coxinha ali no dedo, tomando caipirinha, né? Mas eu acho que vai dar Corinthians. Quarta-feira não tem erro, não. Bom, e no sábado a gente enfrenta o Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato, não é isso? Na Arena Corinthians, 19 horas no sábado. Embalo do sábado à noite, o Corinthians que é rei do embalo do sábado à noite. Jogou tantas vezes nesse horário. Esse sábado, ano tá impressionante, né? O horário do Corinthians já. Os caras da TV já falam, naquele horário do Corinthians. Não é mais de um Travolta do embalo do sábado à noite, é o Corinthians, né? Matinê, né? Não é sábado tão à noite. Bem quando termina a partida, já tá de noite. Bom, o Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato. E nesse exato momento ele é tão lanterna quanto o Corinthians é líder. Ele tá 7 pontos atrás do segundo penúltimo e o Corinthians tá 7 pontos à frente do segundo colocado, né? Então tem uma simetria bonita. Mas o Corinthians tem um jogo a menos. Oi? Mas o Corinthians tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. É verdade. Ainda, por enquanto. A gente pode chegar a 10. E vai ser um jogo daqueles, né? O Atlético Goianiense vem com certeza para se defender, né? Vem para montar os 11 ali mais atrás. Ainda mais na arena. Vai ter que ter muita paciência ali pro Corinthians conseguir furar essa defesa. Eu gostaria de ver, se é pro Corinthians propor jogo, eu gostaria de ver o Carille já desde o começo ousar, como ele às vezes faz durante o jogo. Quando vê que o time não tá propondo, o time adversário tá propondo, ele vai lá, tira um dos 2 volantes e põe um cara de criação no lugar. Por que a gente não começa assim? Sabe que o time vai ser assim, sabe que o Atlético não vai vir propor jogo, não tem como, eles não sabem fazer isso. Então já devia começar com uma postura diferente, eu acho. Se é pra fazer como fez agora, como contra o Vitória, e entrar com essa, 78% chegou aí um momento de posse de bola e tal, se é pra fazer isso, então vamos entrar com os caras certos pra propor esse jogo, pra fazer isso de vez. Eu acho que vale a pena. E aí você entraria com quem? Jadson e Cleison? Jadson e Cleison seria minha opção hoje, ou o Marquinhos Gabriel, no lugar do Maicon ali, ou do Gabriel. Enfim, vamos ver o que o Carille vai aprontar aí Guilherme não gostou da minha sugestão. Bom, você quer falar das meninas agora, mas vamos falar das meninas. Não tem muitas notícias, né? Elas estão no ritmo jogando quase menos do que o Corinthians. Jogaram uma vez só essa semana. Empataram em 0-0 contra a Ferroviária. Aqui na Arena Barueri. Aqui na Arena Barueri. Vale falar que no Brasileiro jogou 2 vezes contra a Ferroviária, meteu vários sacodes na Ferroviária, mas dessa vez não conseguiu. O time está passando por uma fase um pouco complicada, algumas jogadoras estão saindo. A Gabi Nunes se machucou. A Gabi Nunes se machucou e tal, mas ainda assim ganhou uma, empatou um segundo jogo aí nessa segunda fase, está liderando o grupo, vai decidir agora a liderança do grupo contra a Ponte Preta, que é o outro time que está brigando ali. Mas ainda assim tem todo o segundo turno dessa segunda fase ainda. São esses 4 times ao quadrangular aí. Inclusive saiu uma notícia essa semana de que o time assinou com aquela plataforma MyCudio para transmitir os jogos online, né? Já faziam pelo Facebook, mas o MyCudio é uma plataforma mais estável para isso, melhor, você consegue colocar o placar do jogo, consegue fazer várias coisas ali, então bacana, já está ampliando aí as opções de assistir o time das meninas aí, participar e acompanhar as meninas. E é legal ver essa utilização nova da internet, dessas plataformas para divulgar essas partidas, esses jogos, que eu acho que em breve isso chega no futebol, no Corinthians, no time principal do Corinthians, essas coisas vão chegar também, então pode ser até usado como teste para depois usar isso com... Se o Corinthians não fosse tão endividado, eu acho que já tinha acontecido do Corinthians ter uma televisão própria, um canal próprio de internet, alguma coisa assim. Mas o Corinthians precisa da grana da Globo ainda. Bom, acho que é isso. Quer dar mais uma passada no live? O pessoal falar mais alguma coisa? Tem uma perguntinha aqui de saidinha aqui, ó. O João Paulo Falcão falou: galera, vocês sabem alguma coisa do futuro do Lucas? Se ele volta ou vai ser vendido? Tá no ar isso. Houve uma proposta, mas foi aquém do que o Corinthians queria. Por conta da proposta, o Corinthians meio que divulgou aí uma proposta mínima que eles aceitariam, que é basicamente o dobro do que foi oferecido. E aí o outro time já falou, então não temos tanto interesse assim. A proposta foi de um time francês, né? Time francês. Eu acho que o Corinthians trabalha muito com a chance de vender o Lucas nessa janela e até desfalcar a Ponte. Ainda não chegou essa proposta, mas a janela eu acho que vai até o fim do mês, se não me engano. Uhum. Então o Corinthians ainda tem esperança até para conseguir alguma grana aí com o Lucas. Agora, se não acontecer nenhuma proposta agora e nem no começo do ano que vem, o Lucas deve ser reintegrado. Essas 2 janelas aí.
E acho que se não for vendido, realmente a tendência é que ele volte, porque é um jogador bom. Ah, o Carille, sim. inclusive, queria que ele ficasse, mas acabou perdendo. Naquele momento ele não tinha voz ainda para pedir isso, né? E acharam mais interessante e mandava. E o Luca mesmo, acho que preferiu, porque ele com certeza tá jogando muito mais na Ponte do que ele jogaria no Corinthians esse ano. Sim, em termos de quantidade de jogos, de e participações minutos e tal. E tá mostrando o futebol dele, quer dizer, eu acho que pra carreira dele, momento de conseguir uma venda, o melhor momento até agora é esse. E lá atrás o Corinthians estava num momento de flerte com a Ponte, querendo o Potker e tal, enfim, era outro momento, né, realmente. Então, aí já firmou um ano de empréstimo, é isso. Agora ele só sai da Ponte se for vendido ou quando acabar o ano. É isso aí. Ficamos por aqui. Vamos aguardar essa próxima semana do Corinthians com mais alegria, né? E uma semana com 2 jogos, né? Uma semana com 2 jogos. Faz tempo que não tivemos. Exatamente. Vamos lá. Semana de volta aos 2 jogos e tomara de volta aos 100% de aproveitamento. Ao ritmo de jogo. Semaninha de 6 pontos. Né? Exatamente. Tomara. É isso aí, vamos lá, galera. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!